Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me consagrou com a unção, enviou-me para levar a boa nova aos pobres, curar os corações contritos e dar liberdade aos oprimidos. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 3 de agosto, segunda-feira, ao iniciar esse dia, esta semana, invocamos a bendita luz divina que conduz a nossa história e nos vá iluminando os passos. Espírito Santo, descei sobre nós com a abundância de vossas graças e de vossos dons. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedidas, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a eles todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com vocês. Família dos devotos da Mãe dos Peregrinos. O Evangelho de hoje nos apresenta uma cena muito rica e muito conhecida de todos nós. Jesus caminhando sobre as águas. Mas a Igreja, em sua sabedoria, sempre nos ensinou a olhar além da superfície. Cada movimento de Jesus tem um significado espiritual e profundo para a nossa vida. Pensemos na cena. Jesus sobe a montanha para orar sozinho. A montanha é o lugar do encontro com Deus. Enquanto isso, os discípulos estão lá embaixo, na barca, lutando contra o vento forte e as ondas. Esse barco, meus irmãos e irmãs, é a Igreja. Esse barco é a nossa vida, a tua e a minha. As ondas são as provações, os medos, as tentações, que muitas vezes nos atingem sem nenhum aviso. E no meio dessa tempestade, pode parecer que Jesus está distante. Pode parecer que ele nos deixou sozinhos. Mas o Evangelho nos dá um detalhe lindo. Jesus vai até eles na 4ª vigília da noite, ou seja, na madrugada, na hora mais escura e fria, pouco antes de o sol nascer. É exatamente no momento de maior desolação, quando nos sentimos mais desamparados, que o socorro de Deus chega. E como Jesus chega? Ele caminha sobre o mar. Ele usa as próprias ondas que ameaçavam destruir os discípulos como um caminho para se aproximar deles. A tempestade não o impede. Ele tem autoridade sobre o caos. Ainda assim, os discípulos gritam de medo. Acham que é um fantasma. E não fazemos o mesmo? Quando o nosso coração está ferido e a nossa fé está abalada, temos dificuldade de enxergar a presença de Deus, mesmo quando Ele vem para nos salvar. É então que Jesus pronuncia aquelas palavras que devem ecoar no nosso coração em todas as tempestades. Coragem, sou eu, não tenha medo.
Ao dizer sou eu, Jesus está usando o nome de Deus revelado a Moisés, o grande eu sou. Ele não apenas acalma o vento, ele acalma a nossa alma. Ele nos pede que a nossa confiança não esteja apenas nas coisas que ele faz, mas em quem ele é. Por isso quero te convidar, nesta segunda-feira, a refletir junto. Qual é a tempestade que está agitando o seu barco? Onde você tem sentido a ausência de Deus? Nos coloquemos em oração e imaginemos Jesus caminhando sobre essas ondas, essas tempestades. E vamos juntos ouvir a sua voz. Coragem, sou eu, não tenha medo. E oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém. A você, um lindo dia, abençoada semana. Permaneçamos em paz. O Senhor sempre nos acompanhe, graças a Deus.